Olá! Hoje eu vim falar de ansiedade, um assunto que todo mundo tem falado sobre ele. E por que fala-se tanto em ansiedade? Porque descobriram que a ansiedade está adoecendo as pessoas. Muitas pessoas faltando ao trabalho, não rendendo nos estudos, vivendo crises nos relacionamentos, ou seja, prejuízos de forma global. E não é possível ser feliz assim. Uma coisa importante que nós precisamos ter em mente é que essa ansiedade que nos atrapalha, que chega a virar doença, ela não surge de uma hora para outra. Ela vem num crescendo, começa lá atrás e a gente vai se acostumando com ela naquele alto nível de adrenalina, noradrenalina, cortisol, circulando nas nossas veias. Cada dia um problema, cada dia uma aflição. E a gente não percebe que ela está crescendo dentro da gente, está virando um padrão no nosso funcionamento. E a gente vai levando a vida, no dito popular, levando com a barriga. A gente faz academia, malha o corpo, a gente se diverte, vai para o barzinho, toma uma bebida, conversa com as pessoas, levanta-se de manhã, na segunda-feira, vai trabalha a semana inteira esperando o fim de semana chegar de novo e aquele ciclo que não se acaba e a gente nunca para pensar que a ansiedade precisa ser tratada. E como se trata a ansiedade? Com remédio? Remédio somente no estado crítico. E antes que chegue no estado crítico, a gente precisa adotar comportamentos, posturas mentais que evitem que chegue a um ponto crítico. A psicoeducação existe para isso. E ela é ensinada, ela é ministrada por psicólogos, né? Então vamos lá. Na minha experiência como hipnoterapeuta e psicóloga, eu tenho percebido na prática, visceralmente, que a ansiedade ela começa lá atrás, bem no passado. Começa lá na infância, na convivência com a família, enfrentando aquelas dificuldades comuns à maioria das famílias brasileiras, dificuldades financeiras, dificuldades de diálogo, de enfrentamento dos desafios, e vai se tornando um padrão essa dificuldade de encarar os desafios, as contrariedades, as frustrações e aquele sempre querer incutido por um sistema capitalista, estimulando o consumismo, e a gente nunca fica satisfeito com o que tem. Então, vamos lá, vamos pensar como é isso. O que é uma ansiedade que chega a virar um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico? Começa num trauma. Começa na introjeção de uma crença limitante. Começa num processo de assimilação da realidade distorcida, que pode acontecer quando a gente é criança e não consegue simbolizar bem as coisas que nos acontecem. Começa a acontecer lá na adolescência, que a gente começa a interpretar os acontecimentos de uma forma equivocada. E aquilo a gente introjeta como verdade e aí se torna um padrão que vai crescer, que vai ser retroalimentado, principalmente se aqueles fatores se repetem, vão se repetindo e reforçando aquela crença. Por isso que a gente tem os psicólogos, existe a psicologia para nos ajudar a identificar essas crenças limitantes, para perceber onde elas estão nos prejudicando, onde que elas estão nos limitando, atrapalhando a gente a abrir a mente para novas possibilidades de raciocínio, de encarar a vida, de novas posturas. Então, o que acontece? Como é que a gente trata da ansiedade? Dessa dificuldade que a gente encontra na vida de pensar organizadamente soluções para as nossas dificuldades, aceitar o inevitável, saber esperar,
as coisas resolverem, no que não depende de nós, e muitas vezes no que depende, saber esperar a hora certa. Pois bem, nós precisamos mudar a nossa cultura de remediação para prevenção. Você levanta, vai trabalhar, vai estudar, tem o hábito de ir a uma academia, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada. Por que não fazer um trabalho mental? Como é que você descansa a mente? Assistindo novela? Ouvindo uma música? Tudo bem, mas será que está sendo suficiente? Se você ouve uma música agitada, será que ela te relaxa? Se você assiste uma novela cheia de conflitos, será que ela te relaxa? Creio que não. Então vamos lá. As pessoas mais antenadas do mundo descobriram a meditação. Descobriram que diminuir o ritmo mental, mesmo que seja difícil a princípio para quem não tem esse hábito, descobriram que é muito positivo reduzir o ritmo mental, evitar esse pensamento acelerado, educar o pensamento de forma que você administra melhor o que é prioridade de fato, o que é perda de energia, o que é pensar no que não tem utilidade, o que gera sofrimento para você, o que queima sua energia sem necessidade. Qualidade dos pensamentos. A psicologia positiva pensa muito nisso, ela enfatiza muito isso. Como que você pensa? Como que você escolhe a qualidade dos seus pensamentos? Eles estão agindo a seu favor ou puxando seu tapete? Então, a meditação é uma ferramenta muito importante para isso, porque ela faz você voltar-se para si mesmo, para dentro de você e pensar na sua qualidade, na qualidade do seu pensamento. Silenciar, parar de queixar, ruminar, parar de temer, parar de criar grilo na cabeça. A hipnose foi uma sacada muito interessante porque ela vai direto ao assunto. Você identifica que seu problema é a ansiedade, por exemplo. Num trabalho bem feito, numa indução bem feita, em que o hipnoterapeuta explica para o cliente como que é feito, para que serve, qual que é a dinâmica, qual que é o procedimento, vai lá na causa inicial de onde se instalou o primeiro episódio de ansiedade exacerbada e começa a cuidar, começa a limpar, começa a reler os acontecimentos e a pessoa tem a oportunidade de perceber que tudo é uma questão de ponto de vista. É o mesmo que você começar a admitir que o que você viveu tem mais maneiras de ser entendido, tem mais maneiras de ser interpretado. E admitir que muitas vezes a gente comete erros, a gente comete interpretações equivocadas, sim. E quando a gente consegue ter insight que a gente se enganou e que a coisa não foi tão feia, tão pesada como a gente imaginou, é uma libertação maravilhosa. E quando a gente se liberta, é como se tirasse um peso. E quando a gente retorna desse processo hipnótico, a gente se sente quase que uma nova pessoa, mais leve, com aquele viço que foi perdido lá atrás, com aquela esperança na vida muito reforçada, com um entusiasmo maior. E veja que bacana você encarar um problema. Vou dar um exemplo melhor. Você está com um problema que está gerando ansiedade em você. Uma coisa que está te tirando lugar. Você não tem prazer com nada porque essa coisa está gerando mal-estar. Você procura uma terapia, uma hipnose, vai lá e descobre o que aconteceu. Só de desvendar de onde veio, já enfraquece o argumento da ansiedade. Quando você descobre que você está tão frágil por causa daquilo, você se sente melhor. Você começa a desdramatizar a circunstância
você começa a se apoderar de si mesmo e você começa a encontrar modos de ter mais autocontrole. E na psicoeducação, encontrando formas de se dar o que é o contrário de ansiedade. O que é? Serenidade, conquistada pela meditação, conquistada por uma atividade realmente relaxante. Então, a nossa proposta hoje é apresentar o nosso próximo workshop, que se chama Meditação, Hipnose, Arte e Autoconhecimento. Vamos reunir essas 3 ferramentas para ajudar você a entender por que se instalou a ansiedade. E não só a ansiedade, a depressão, o toque, a síndrome do pânico e tantas outras modalidades de sofrimento psíquico que tira o seu lugar, que te prejudica, que te deixa inquieta. Uma pessoa com menos prazer, que não consegue usufruir das coisas boas que tem na vida. Uma pessoa deprimida, uma pessoa muito preocupada, geralmente característica de pessoas responsáveis, pessoas que cuidam, pessoas que têm aquela coisa da responsabilidade muito forte dentro de si, elas quase não têm prazer na vida porque elas o tempo todo estão preocupadas em prover, em manter, em garantir o futuro, o bem-estar da família, por exemplo. Só que essas pessoas esquecem que elas também precisam ter prazer. Elas precisam ter um acalento, ter serenidade para elas funcionarem bem. A vida não se resume apenas em trabalhar, ganhar dinheiro, funcionar para estar ali como um soldado vigiando a fronteira. Então, esse workshop é uma reunião de técnicas, conhecimentos que vai orientar as pessoas a se valerem de si mesmas, da própria inteligência, da própria criatividade, da capacidade de autogerenciamento, a darem conta de si mesmas. As pessoas participantes vão receber métodos de autogerenciamento, vão vivenciar essas experiências, essas dinâmicas e vão poder experimentar a auto-hipnose e terão também uma sessão de hipnose individual para, de repente, sanar uma questão específica que está incomodando no momento. Então, fica aqui o convite para esse nosso novo evento, esse novo workshop. Ele será repetido mais vezes porque ele é uma resposta a vários pedidos de várias pessoas e a gente conta com vocês para divulgar e participar. E a gente vai colocar o telefone de contato e mais informações podem ser obtidas pelo nosso telefone, o 999285848 ou pelo nosso site www.institutomorganavalente.com. Então estamos aqui aguardando vocês para mais informações, será um prazer. Um abraço.